Do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Vamos continuar o estudo de Gênesis, né? Paramos aqui em Gênesis 10 e vamos dar continuidade essa semana inteira, graças a Deus, né? Esse ano inteiro vamos estudar a Bíblia e entender, né? Principalmente através de Gênesis, a origem de tudo, nossa identidade, nosso propósito, e que Deus possa abrir os olhos em muitas questões para vocês, como Ele abriu os meus olhos. Hoje nós vamos falar do protótipo do anticristo. Pesado, né? Mas é uma informação bem valiosa que para vocês terem um discernimento espiritual, principalmente nessa fase. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento de comunhão em Tua presença. Toma seu lugar de honra, Senhor. Usa a minha boca como um instrumento da Tua vontade, para passar a mensagem que é da Tua vontade, Senhor, para que as pessoas conheçam a verdade, que as vendas dos olhos também caiam, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente, Espírito Santo de Deus, e tocar almas, corações e espíritos sedentos do Teu amor, da Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 10, 8, vamos lá? E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Com base na Bíblia, atribuiu-se a Nimrod a ideia da construção da Torre de Babel. Foi quando a soberba do homem, o egocentrismo do homem chegou ao ponto de querer ser Deus. E o único que tentou ser como Deus, a gente já sabe quem é, né? O próprio Satanás. Mas existe um homem nessa terra, que foi o mais poderoso dessa terra, e o nome dele se chama Nimrod. Foi a partir daí que se teve início também a Igreja Católica Romana. Ele também teria sido fundador da grande metrópole perversa de Nínive e de outras grandes cidades, Rehobote, Ir, Calá e Rezém. Isso demonstra que ele tinha uma grande sede de poder, de domínio, né? Ele queria o domínio e o poder. A construção da Torre de Babel revelou essa soberba e essa arrogância desse homem, para ele se opor ao governo de Deus. Sendo assim, Nimrod ele se tornou o primeiro embrião histórico do anticristo. O anticristo está prestes a ser revelado nessa terra. E ele terá essas características. Ele vai querer dar para o mundo a falsa paz. E será um homem muito poderoso nessa terra, tal como foi Nimrod em sua época. Mas Nimrod ele foi o primeiro homem a ser o todo-poderoso da terra. E o anticristo será o último homem mais poderoso dessa terra. Nimrod também foi o primeiro a fundar um reino na terra. O anticristo será o último homem a fundar um reino na terra. A Torre de Babel foi o princípio do reino de Nimrod. A Babilônia também será o final do reino do anticristo. O Senhor ele destruiu o sistema babélico de Nimrod e o Senhor também destruirá o sistema babilônico do anticristo. O plano elaborado por Nimrod para a construção da Torre de Babel, ele era um plano diabólico, assim como está sendo o plano diabólico do anticristo dos últimos tempos. Além disso, ele insultava a Deus, ele se achava superior a Deus. Observe o intento por trás de todos esses planos, e principalmente desse plano. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos um nome. Compare o plano de Nimrod com o plano de Lúcifer. Lá, que está em Isaías 14, versículo 14. Veja que existe uma grande semelhança entre esses planos.
No seu trono, nas alturas, ele queria ser semelhante ao Deus Altíssimo. Percebe-se a arrogância desses dois planos. Porém, todos os dois planos eles foram frustrados pela intervenção divina, pela intervenção de Deus, porque a ele é toda a honra e toda a glória. Ele é o Todo-Poderoso dessa terra. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, Paulo também afirma que nos últimos tempos será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entretanto, também será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Muitos protótipos do anticristo surgiram ao longo da história. E numa demonstração assim muito clara da manifestação futura do homem do pecado, que é o anticristo. Isso testifica o que João escreveu. Filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Hoje a gente vê pessoas blasfemando o nome de Deus, dizendo, vamos macetar o Apocalipse, querendo ter mais poder que o próprio Deus. Mas Deus, ele se mostra presente contra aqueles que blasfemam sobre o nome dele e que querem parecer com ele, achando que pode estragar os planos de Deus para essa terra. Essa é a característica daqueles que são os anticristos da nova era, né? Aqueles que blasfemam o nome de Deus, que tentam alterar a palavra de Deus, que tentam alterar a identidade das pessoas diante de Deus, que tentam trazer uma versão bonitinha e aceitável do pecado. A palavra de Deus é imutável. Os pecados para Deus continuam os mesmos. Cabe a nós levar uma vida de obediência, de santificação, para que o Espírito Santo possa ir nos moldando. Nós somos pecadores, todos nós, todos nós. Mas o Espírito Santo, a partir do momento que você decide se arrepender dos pecados e levar uma vida com Deus, o Espírito Santo vai moldando o seu caráter e o seu comportamento da maneira que agrada a Deus. Então, cuidado. Cuidado com os anticristos, porque isso é toda uma preparação para que o anticristo tome o poder e que o povo venha a sofrer nos últimos tempos. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.